quem fica esperando um momento favorável não vai fazer nada na vida. Vamos lá. Caso você queira anotar, o título da nossa mensagem diga isso comigo, por favor, pessoas decididas, diga, são poderosas. Pessoas decididas são poderosas. Grave isso, por favor, e nós vamos falar bastante a esse respeito. Eu quero que você abra o teu coração para receber tudo aquilo que nós vamos trazer aqui, porque tudo na vida de uma pessoa, todos os grandes feitos, todas as grandes realizações, todas as grandes mudanças partem de decisões importantes que nós tomamos. Sem uma decisão, nós não saímos do lugar. Sabe, a gente vê isso acontecendo, né? Às vezes, pessoas que têm tudo para viver uma vida poderosa, têm tudo para viver uma vida extraordinária, têm tudo para viver coisas fora do comum, às vezes não vive. E não é porque Deus não tem isso para elas, não é porque Deus não quer isso para elas. É porque, às vezes, falta decisão, falta atitude, falta posicionamento. Amém? Mas vamos lá, e eu vou falando aqui. Efésios 6 diz assim, no demais, irmãos meus, diga isso comigo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe que a nossa maior luta, a nossa maior guerra é espiritual. Quer as pessoas acreditem ou não. A nossa maior guerra é uma guerra espiritual. Sabe, há momentos, e talvez você já tenha vivido momentos assim, ou esteja passando por um momento assim, tem momentos que parece que, por mais que uma pessoa queira, as coisas não mudam. Parece que, por mais que ela lute por aquilo, parece que não vai. E por que não vai? Porque tem momentos que a única coisa que vai resolver de verdade é um posicionamento espiritual. É uma decisão que a pessoa toma. Não vou mais viver nessa posição, não aceito mais essa condição. Eu estou me levantando para mudar isso. Eu estou me levantando espiritualmente para romper com esse ciclo, estou me levantando espiritualmente para romper com essa situação e viver um novo tempo. É uma decisão. Sabe, dizer eu sou, bispo, mas eu sou uma boa pessoa. Bispo, mas eu não faço mal a ninguém. Bispo, mas eu amo as pessoas, eu desejo o bem de todo mundo, eu quero o bem de todo mundo. Vai resolver, não vai ajudar em nada. Uma pessoa dizer assim, bispo, mas eu estudei, eu me preparei, eu me capacitei, eu fiz cursos, eu fiz faculdade, eu busquei conhecimento. Isso por si só também não vai mudar a vida de ninguém. Isso por si só não vai resolver a história de ninguém, não vai mudar o resultado de ninguém. Há momentos que o que vai mudar a vida de uma pessoa é se revestir de fé, é se revestir de unção, de poder, é se levantar, tomar as decisões que são necessárias, fazer aquilo que é preciso para as coisas caminharem. Quem entende, por favor? Isso é sério. Isso é sério, nós precisamos trazer isso para nós. Por isso que a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque se o problema é espiritual, você não vai resolver de outra forma. Se uma situação é espiritual, você não vai definir, não vai mudar aquilo de uma outra forma.
Amém? Mas vamos lá. Eu quero que você preste atenção a partir daqui. Olha isso aqui. 1 Coríntios 9, 26 diz assim, ó. A partir do 26, na verdade. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Vamos juntos, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ó, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Não é todos. Tem muita gente na corrida. Tem muita gente envolvido. Tem muita gente colocando força naquilo. Tem muita gente sacrificando muita coisa por aquilo. Tem gente sacrificando dinheiro, tem gente sacrificando tempo, tem gente sacrificando energia, tem gente sacrificando, inclusive, família, relacionamento, tem gente sacrificando muita coisa. Mas a verdade é que só um leva o prêmio. Não são todos. Aí, ele diz, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Vá além. Faça mais. Faça diferente. E na corrida da vida não é diferente. A corrida da vida é a mesma coisa. Tem muita gente sacrificando muita coisa, tem muita gente lutando por muita coisa, tem muita gente colocando força em muita coisa, mas quando você vai a fundo, você descobre que não é a maioria que está vencendo. Você descobre que não é a maioria que está crescendo. Você descobre que não é a maioria que está colhendo os resultados, os frutos daquilo. Tem muita gente parada no meio do caminho. Tem muita gente correndo, não chegando a lugar algum. Aí ele diz assim, ó, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Diga comigo, treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você sabe que antes de Deus entregar algo a alguém, antes de Deus nos entregar algo, Ele nos treina, né? Você sabe que Deus nos prepara. E nós precisamos estar atentos para não sermos reprovados ou não entendermos o nosso treinamento. Muita coisa que acontece conosco faz parte de um treinamento. Muito do que acontece conosco faz parte da nossa preparação para as coisas maiores que Deus tem para fazer. E eu quero mostrar algo para você, e eu quero mudar a tua visão acerca do que acontece com você, tá? Porque, às vezes, as pessoas estão tão fixadas na palavra problema, que elas não conseguem enxergar nada além de problema. Só que, muitas vezes, os desafios, vou mudar a expressão, os desafios que nós enfrentamos fazem parte do nosso treinamento. O que para muita gente é problema, para outros é desafio, é treinamento. E aí, quando você vai para a história, Moisés foi treinado no deserto. Moisés tinha uma responsabilidade. Deus estava trabalhando aquele homem, preparando aquele homem, sem que ele soubesse, para levar o povo, conduzir o povo, colocar o povo na terra prometida. Só que, antes de conduzir alguém, diga comigo, eu preciso saber o caminho. Ele precisava saber o caminho. Ele precisava conhecer o caminho. Então, Deus leva aquele homem para o deserto, Deus trabalha com aquele homem, prepara com aquele homem, estrutura aquele homem. Ninguém melhor do que Moisés conhecia o caminho, sabia o que fazer, como fazer para chegar lá. E quando chegou a hora, Deus o levantou, Deus o chamou, o levou de volta para perto de Faraó para poder mudar a situação do povo. Foi preparado, foi trabalhado. Amém? José foi treinado, foi preparado, primeiro na casa de Potifar e depois no presídio. Uma pessoa que não entende
as coisas espirituais, uma pessoa que não tem visão espiritual, não discerne as coisas do Espírito, ela vai olhar e ela vai dizer assim, mas como pode? Deus vai usar o presídio, Deus vai usar a escravidão para treinar uma pessoa? Pois é, ele usou. Preparou José, estruturou José, trabalhou caráter, trabalhou personalidade, trabalhou liderança, trabalhou administração, porque no período que ele passou na casa de Potifar, no período que ele passou no presídio, ele aprendeu tudo isso, porque era só um jovem, aprendeu a lidar com pessoas, aprendeu a administrar, aprendeu a gerir, aprendeu uma série de coisas que ele não saberia, não tinha estrutura, até que ele estava preparado. E quando estava preparado, Deus o colocou lá. Quando chegou o momento, Deus o colocou lá. Consegue entender onde eu quero chegar ou não? Sim ou não? A nossa visão acerca de problema muda quando você entende isso aqui. Quando você entende isso aqui, a sua pergunta deixa de ser por que comigo? Por que agora? Por que na minha vida? E ela passa a ser, Senhor, para o quê? Para o que o Senhor está me preparando? Para onde o Senhor está me levando? O que o Senhor está trabalhando comigo? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Amém? Quando nós entendemos, a nossa visão muda. As nossas perguntas mudam. Você deixa de perguntar por quê? Porque o porquê, na verdade, é a pergunta do vitimista, né? Ah, por que comigo? Por que na minha vida? Por que agora? Por quê? Por quê? Agora, quando uma pessoa ela sabe o lugar dela, o papel dela, quando ela tem um espírito evoluído, quando a pessoa ela quer avançar, quando a pessoa quer crescer, ela tem sonhos, ela tem projetos. A pergunta dela não é por quê, é para o quê. Para o que o Senhor está me preparando? Para o quê? Para onde o Senhor está me levando? Amém? E aí eu poderia ir longe aqui falando de pessoas que foram preparados, que foram trabalhados. Davi foi treinado no curral. Davi foi treinado por Deus atrás das ovelhas, cuidando de ovelhas. Foi ali que ele aprendeu a lutar, foi ali que ele venceu o leão, foi ali que ele venceu o urso, foi ali que ele aprendeu a lidar com as adversidades. E quando chegou o momento, ele tinha estrutura para aquilo, ele sabia o que fazer. Sabe, tem coisas que a gente não dá importância, né? Tem coisas que a gente não liga, a gente não vê com bons olhos, só que aquilo lá na frente, quando bem trabalhado, aquilo vai contribuir para o nosso sucesso, né? Porque uma pessoa que tem que enfrentar um leão, uma pessoa que tem que enfrentar um urso, ele pode olhar e dizer assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque o que é isso? O que é isso? Né? Que vida é essa? Tem que enfrentar leão, tem que enfrentar que guerra doida é essa? Só que aí é o seguinte, né? Quando ele se deparou com o gigante na frente dele, ele não teve dificuldade nenhuma, porque para quem estava acostumado a ver leão, quem estava acostumado a enfrentar urso, um gigante daquele não era nada. Amém? Então, Deus nos trabalha, Deus nos molda, Deus nos treina, nos prepara para aquilo que Ele quer fazer. Ele nos prepara para os lugares onde Ele quer nos levar, para onde Ele quer nos colocar. E nós precisamos estar abertos para isso. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Eu não corro sem alvo. Eu não corro sem objetivo. Eu não vivo mais a minha vida de qualquer maneira. Uma vez que eu entendo isso, a minha visão de vida muda. A minha visão de fé muda. A visão acerca do que acontece comigo na minha vida muda. A minha visão acerca de resultado muda. Então, agora, eu já não faço mais as coisas por fazer, porque antes eu não entendia, mas agora eu entendo. Antes eu não tinha esse discernimento, agora eu tenho. Antes eu não tinha essa visão, agora eu tenho. Então, agora, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. Pelo contrário, eu não luto como quem esmurra o ar.
Ó, mas esmurro o meu corpo, quer dizer, eu não faço mais a minha vontade, a vontade da minha carne. Eu faço dele o meu escravo, quer dizer, ele não manda mais em mim, mas eu mando nele. Ele não exerce poder, autoridade sobre mim, mas eu exerço autoridade sobre a minha vida, o meu corpo, o que acontece comigo, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mesmo não seja reprovado. Porque é triste, né? Às vezes a pessoa passa por tanta coisa na vida, são tantas experiências, e quando chega o momento de que deveria estar colhendo o resultado daquilo, ela não colhe porque ela não entendeu o processo. E ela não se posicionou no processo. Triste isso, né? Mas está cheio. A gente vê isso acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Você sabe que a diferença entre pessoas que apenas existem e pessoas que crescem, pessoas que progridem, é que as pessoas que crescem, as pessoas que progridem, elas entenderam que o tempo não foi dado a elas apenas para passar, para viver. Não, elas entenderam que o tempo ele foi feito para crescer, o tempo ele foi feito para que a pessoa possa avançar, que ela possa melhorar, para que ela possa evoluir. O tempo que é dado a ela tem um propósito. Pessoas decididas usam a fé, usam a força, a determinação para mudar ambientes, para mudar situações. Elas usam a sua fé, a sua força, a sua coragem para romper limites, para mudar a sua história, porque elas acreditam naquilo. Sabe, enquanto tem gente esperando que alguém o motive, está esperando algo que o motive, enquanto tem gente esperando que as condições sejam ideais, sejam favoráveis, para ela tomar uma decisão, para ela fazer alguma coisa na vida, para ela se levantar. Enquanto tem gente esperando a aprovação de outras pessoas, para que ele possa acreditar, tomar posse, seguir em frente, realizar algo útil, algo que vai trazer crescimento para a vida dele, tem gente se movendo por convicção. As pessoas decididas estão se movendo, diga comigo, por convicção. Ela sabe o que ela quer e ela se move por aquilo que ela quer. Ela sabe o que Deus tem com ela sabe o que Deus tem para a vida dela e ela está se movendo por aquilo, está se movendo por propósito, está se movendo por convicção. Ela não está esperando que alguém a motive, ela não está esperando que condição seja favorável, ela não está esperando que haja condições favoráveis, até porque, é assim, ó, vamos falar de condições favoráveis. A Bíblia diz assim, quem olha para o tempo nunca vai plantar. Quem olha para as nuvens nunca vai colher. Quer dizer, em outras palavras, quem fica esperando um momento favorável não vai fazer nada na vida. Quem fica esperando que tudo esteja 100% bem, 100% favorável, não vai plantar e não vai colher. Diga assim comigo, por favor, eu começo, diga onde eu estou e como eu estou. Diga com o que eu tenho. Você começa onde você está, como você está, você começa com o que você tem. E à medida que você vai seguindo, vai dando os passos, Deus vai abrindo portas, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai criando condições. Deus vai te sustentando, te ajudando. Mas eu preciso dar o passo. Repita isso comigo, por favor. Diga pessoas decididas, diga não ficam paradas. Diga pessoas decididas, diga tem visão. Diga e não aceitam viver sempre no mesmo lugar. Pessoas decididas não aceitam ficar parada, ela tem visão, ela não aceita ficar no mesmo lugar. Diga comigo, pessoas decididas, diga não desperdiçam vida. Entendeu ou não? E sabe como é que a gente sabe que uma pessoa está desperdiçando vida? Quando ela desperdiça tempo. Porque tempo é vida.
Quando você vê uma pessoa desperdiçando tempo ali, você sabe que ela está jogando vida fora. Esse tempo ela não vai recuperar. Consequentemente, ela não recupera vida. Aquilo passou, acabou, já foi. O maior desperdício na vida de uma pessoa não é o tempo que ela gasta com os erros que ela comete ou com as dificuldades que ela enfrenta. O maior desperdício na vida de uma pessoa é não crescer, é não mudar, é a pessoa permanecer a mesma. Consegue entender ou não? Esse é o maior desperdício da vida da pessoa. É o tempo passar e ela continuar a mesma. E nada mudar na vida dela, nada mudar dentro dela. Deixa eu chamar a tua atenção para uma coisa. Olha aqui para mim, por favor. Você já parou para pensar quantas pessoas já poderiam ser mestres em tantas coisas? Poderia estar ensinando outros, poderia estar influenciando outros, poderia estar gerenciando outros, poderia estar produzindo, né? Mas quando você olha para a pessoa, ela continua a mesma. É os mesmos hábitos, é os mesmos costumes, é as mesmas desculpas, está presas aos mesmos ciclos, é tudo igual. Está desperdiçando vida, está desperdiçando tempo. Já era para ser mestre. E aí eu pergunto para você, será que é normal isso? Será que é certo isso? Hebreus 5 diz assim, ó: quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Olha isso. Coisas difíceis para explicar, difíceis para entender. Por quê? Porque tornou lento para atender, ficou lento para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ó, vamos juntos, por favor? Diga: quem se alimenta de leite, diga: ainda é criança. Se alimenta de leite, quem precisa de leite é criança. E aí, vamos pensar, né? Nenhum pai, em sã consciência, ele coloca coisas relativamente importantes nas mãos de criança. Você não coloca coisas que são sérias, coisas que são importantes nas mãos de uma criança. Você vai colocar coisas que são sérias, coisas que são importantes nas mãos de pessoas adultas, de pessoas bem preparadas, não de criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido, vamos juntos, é para os adultos. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quer dizer, eu sei discernir o que é bom, o que é ruim, eu sei discernir o que é certo, o que é errado. Eu sei discernir o que é o bem e o que é o mal. Então, eu já tenho condições para lidar com coisas maiores. Eu já tenho estrutura para lidar com coisas maiores. Se confiar nas minhas mãos, colocar nas minhas mãos, eu não vou perder por falta de preparo, não vou jogar fora por falta de estrutura. Eu estou exercitado naquilo. Estou preparado para aquilo. Estou pronto. Sabe, eu vejo, às vezes, as pessoas preocupadas com o tempo, né? Hoje se fala muito sobre tempo, né? Ah, como tudo está passando rápido. Ah, como, né, o tempo está passando rápido. Você, parece que ontem, o ano virou ontem. Nós já estamos no meio do ano. Não é assim que as pessoas falam? Preocupadas com o tempo, com o tempo. Quando, na verdade, a maior preocupação não deveria ser o tempo. O tempo vai passar de qualquer jeito. A maior preocupação deveria ser o que eu estou fazendo com o meu tempo. Entendeu ou não?
Sim ou não? Quanto eu estou evoluindo, quanto eu estou avançando, quanto eu estou melhorando. Porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Só que na vida de uns, o tempo vai passar e não vai acrescentar nada, não vai mudar nada. Na vida de outras pessoas, o tempo está passando, ela está crescendo, está evoluindo, está melhorando, está vivendo coisas novas, ela está mudando de ciclos, ela está entrando por novos portais, ela está indo embora. A vida dela está seguindo. Coloca uma coisa dentro de você. O ser humano foi criado, diga comigo, para o progresso. O ser humano não foi criado para ficar parado, estagnado na mesma posição. Ele não foi criado, não foi formado para ficar parado no mesmo lugar. João 15 diz assim, ó, nisto é glorificado o meu Pai. Vamos juntos? Que deis, o que está escrito, por favor? Muito fruto. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Fruto é crescimento. Fruto é evolução. Fruto é sair da estagnação. Isso é frutificar. Eu estava vendo uma pesquisa que dizia que cerca de 20% dos adultos são considerados procrastinadores. Olha isso. Cerca de 20% das pessoas adultas são consideradas procrastinadoras. Aí, no Brasil, esse número passa de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. As pesquisas dizem que cerca de 70% dos brasileiros têm o hábito de postergar decisões importantes. Aí você olha e você descobre o porquê que tem tanta gente vivendo na mesma condição há tanto tempo. Você descobre o porquê que tem tanta gente vivendo as mesmas coisas, passando pelos mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades e nada muda na vida delas. Por quê? Porque vai adiando decisão, vai adiando as mudanças, vai adiando tudo aquilo que é importante para o crescimento dela, para a vida dela. A inércia, a procrastinação mata, sabia? Mata sonho, mata projeto, mata vida, mata esperança. Vai matando aos poucos. O problema disso é que não destrói de uma única vez. Vai matando aos poucos. Vai adiando o sonho, vai adiando o projeto, vai adiando as mudanças, vai adiando. Olha que coisa. Os procrastinadores, a pessoa que tem essa mania, esse hábito, ela acredita que amanhã ela vai fazer. Só que o amanhã chega e ela não faz. Aí, dentro dela, não, mas amanhã eu faço. E amanhã chega e ela não faz. Não, mas depois eu faço. Depois chega e ela não faz. Chega a ser engraçado, né? Aí o tempo passa, a vida passa, ela não fez, ela não agiu, ela não mudou, ela não tomou as decisões. E nada aconteceu. Provérbios 13 diz assim, ó. Provérbios 13 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue. Mas ele não consegue porque ele não tem capacidade, ele não consegue porque ele não tem condição, ele não consegue porque ele não tem inteligência, ele não consegue porque aquilo não é para ele, não, ele não consegue porque ele é preguiçoso. Ele não vai lá fazer o que ele tem que fazer. Ele não vai agir no que ele tem que agir. Agora, eu quero que você repita isso comigo, por favor. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os desejos, os sonhos, os projetos daquele que é diligente, daquele que é decidido, daquele que sabe o que tem que fazer e faz, daquele que não atrasa as coisas, daquele que não adia, esses são amplamente satisfeitos.
Pessoas decididas fazem projetos, pessoas decididas se organizam, pessoas decididas têm metas, pessoas decididas usam a criatividade, pessoas decididas usam a fé, elas continuam avançando o tempo todo. Sabe por quê? Porque elas entenderam que fé não tem nada a ver com passividade. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Eu não sei hoje, mas até pouco tempo atrás se usava muito uma expressão no meio cristão, né? No meio evangélico. Não, eu estou esperando em Deus. E aí, esse esperando em Deus, a pessoa cruza os braços e espera que tudo aconteça sozinho do nada, né? Só que não funciona assim. A Bíblia diz que nós somos, diga comigo, cooperadores de Deus. Nós cooperamos com Deus para a mudança das nossas vidas. Nós cooperamos com Deus para a realização dos nossos sonhos. Nós cooperamos com Deus para a cura, para a libertação. Nós cooperamos com Deus para a restauração do lar, da família, do casamento. Nós cooperamos com Deus pelo avanço financeiro, pelo progresso profissional. Nós somos cooperadores de Deus. Deus não faz nada sozinho, Ele trabalha com a nossa cooperação. Ele trabalha junto conosco para que as coisas aconteçam, para que as coisas frutifiquem, para que elas deem certo. Diga comigo, por favor, grandes milagres vêm acompanhados, diga, de grandes decisões. Grandes milagres, grandes mudanças vêm acompanhados de grandes decisões. Construir a arca precisou de uma grande decisão, uma grande escolha da parte de Noé, não precisou? Sim ou não? Uma pessoa decidida, que não fosse decidida, certamente não teria investido 120 anos da sua vida num projeto como aquele, num lugar que nem chuva conhecia. Uma decisão. Sair da terra, sair do meio da parentela, sair de uma vida estabelecida para ir para um lugar que nem sabia aonde era, exigiu de Abraão uma grande decisão. Não exigiu? Sim ou não? Exigiu. Espera aí. Tudo que as pessoas buscam é estabilidade. Elas querem estabilidade na família, quer estabilidade no casamento, quer estabilidade profissional, quer estabilidade financeira. Aí, quando o cara alcança tudo isso, quando a vida dele já está estabelecida, ele tem a sua terra, ele tem os seus bens, ele tem a sua família, ele está junto com os pais, a coisa está caminhando, aí vem Deus e mexe com tudo aquilo, muda tudo aquilo, tira ele daquela zona de conforto, de estabilidade e manda ele para um lugar sem dizer sequer para onde era. Se uma pessoa não for realmente decidida, não souber o que quer, o que crê, ela não vai. Ela não faz. É verdade ou não é? Sim ou não? E aí, o que isso tem a ver comigo, bispo? Tem tudo. Tem tudo a ver, porque, às vezes, acontece conosco exatamente da mesma forma. Exatamente da mesma maneira. Tem coisas que, se for por nós mesmos, nós não decidimos, nós nunca faríamos. Aí vem Deus e mexe com as circunstâncias, vem Deus e muda o cenário e exige de nós uma decisão. Escuta, é assim, você quer ir para um nível mais alto, você quer viver coisas maiores, você quer a tua cura, você quer a tua libertação, você quer a restauração da tua casa, você quer essa mudança, você quer crescer profissionalmente, financeiramente? Então, querido, está na hora de sair dessa medida. Eu estou tirando a tua estabilidade, a tua zona de conforto. Então, agora vamos para cima. Muitas vezes Deus mexe conosco. Ele mexe com as nossas circunstâncias. Ele mexe com a nossa estabilidade. Mas não é para nos derrubar, é para nos levantar. Não é para nos fazer retroceder, é para nos fazer crescer, porque na medida que nós estamos, na condição que nós estamos, ou nós vamos dar passos de fé para crescer, ou nós começamos a retroceder. Você sabe que na cabeça de muitas pessoas, elas não estão retrocedendo. E por que elas pensam isso? Porque elas não estão fazendo nada errado. Só que
não fazer errado não significa que eu estou fazendo certo. Porque se eu não avanço, se eu não evoluo, se eu não cresço, aqueles que estão evoluindo, aqueles que estão crescendo, estão me fazendo retroceder sem saber, sem perceber. Entendeu o que eu quero mostrar ou não? Sim ou não? Todo dia tem gente perto de você crescendo, todo dia tem gente perto de você evoluindo, todo dia tem gente perto de você melhorando, todo dia tem gente perto de você avançando. Então, o fato de não fazer nada errado não significa que você está fazendo certo. Porque se você não cresce, se você não avança, se você não evolui, quem vem com essa mentalidade te faz retroceder sem que você perceba. Te faz retroceder sem que você entenda o que está acontecendo com você. Aí a pessoa olha e diz assim, poxa vida, mas eu nunca fiz nada de errado. Ok, mas também não fez nada certo. Eu nunca fiz nada para retroceder. Ok, mas também nunca fez para avançar. Eu nunca fiz nada para perder. Ok, tudo bem, mas também nunca fez para ganhar. E aí, deu na mesma. É verdade ou não é? Deu na mesma. Por isso, nós não podemos parar. Você já parou para pensar que tem sonhos seus esperando uma decisão sua para ser realizados? Você já parou para pensar que tem projetos esperando uma decisão de coragem sua para se materializarem? Você já parou para pensar que tem oportunidades esperando um posicionamento seu para se abrirem para você, para acontecerem? Tem um posicionamento, uma decisão, um passo de fé. Você já parou para pensar que a mudança da vida de muitas pessoas está sim, a um passo de distância dela, a um posicionamento de distância dela? Um posicionamento de distância. Quando isso acontece, então tudo muda. Às vezes é isso. Às vezes é isso. Sabe, a gente tem o hábito de de esperar que os nossos avanços, o nosso crescimento, eles venham. A gente faz umas ideias mirabolantes na cabeça, né? Você imagina que para o teu crescimento acontecer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que mudar isso. E às vezes é um posicionamento. É um posicionamento e tudo muda. É uma decisão interna ou externa e tudo muda. É um passo de fé, um passo de coragem e tudo muda. Amém, pessoal? Sabe, nós precisamos parar de sabotar a nós mesmos. Tem muita gente se sabotando. Tem muita gente que o maior impedimento da vitória dele é ele mesmo. Bispo, mas como assim? Como é que eu posso me sabotar? Quando você é influenciado pela maioria, quando você segue o curso da maioria, você está se sabotando. Quando você ao invés de produzir, de crescer, você decide viver a sua vida à base de questionamento, você está se sabotando. Você está impedindo as suas vitórias. Quando você perde o foco, se distrai facilmente, você está se sabotando. Quando você não tem um objetivo, um foco, quando você desiste fácil, você está se sabotando. Quando você abre mão daquilo que Deus tem mostrado a você, colocado no teu coração, você está se sabotando. Então, nós precisamos parar de nos sabotar. Tem coisas, pessoal, que não dá para ignorar. Não dá. Nós só vamos crescer. Olha o que eu vou mostrar para você. Você só vai crescer a partir do momento que você entender isso aqui. Você precisa estar envolvido com projetos grandes. Você precisa estar envolvido com pessoas que acrescentam. Viu? Você precisa estar em ambientes de crescimento. Entendeu ou não? Ambiente que te proporcione crescimento. Você precisa desenvolver visão. Você precisa ter propósito. Nós avançamos dessa forma. Eliseu cresceu andando com Elias. Imagine você, né? Imagine você, tem lugar melhor para crescer do que ao lado de um cara que orava, fogo descia do céu?
Tem lugar melhor para crescer espiritualmente do lado de um cara que sozinho teve coragem para desafiar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá? Tem lugar melhor para crescer que ao lado de um cara desse? Que é um ambiente de crescimento espiritual melhor do que esse? Ele escolheu muito bem com quem ele queria estar, com quem ele queria andar. E ele estava tão decidido do que ele queria, de que era aquilo que ele queria para a vida dele, que por 3 vezes Elias mandou Eliseu embora. Ele disse, olha, volta, vai embora, segue a tua vida, segue o teu ministério, porque não sai de perto de você. Não me mande voltar, porque eu não vou voltar. Ele sabia o que ele queria. Josué cresceu andando com Moisés. Tem lugar melhor para crescer do que estando com alguém que falava com Deus face a face? Entendeu ou não? Então, onde eu quero chegar com isso? Nós precisamos escolher muito bem as pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós precisamos escolher muito bem a quem nós vamos ouvir. Nós precisamos escolher muito bem onde nós vamos colocar a nossa energia e o nosso foco. Quem vai estar conosco na caminhada? Porque tem pessoas, tem lugares, tem ambientes, tem situações que te puxam para longe do teu propósito, que te afastam do teu propósito. Amém, pessoal? Quem entende isso, por favor? Bispo, mas hoje é sexta-feira, nós não tínhamos que estar falando de cura e libertação. Você quer uma libertação maior do que essa? Quer uma libertação maior do que essa que eu estou mostrando para você? Entendeu ou não? Estou falando de libertação. Estou falando de cura. Porque você tem dúvida que uma pessoa que não cresce, uma pessoa que não evolui, uma pessoa que não vê resultado na vida, ela vai se tornar uma pessoa frustrada? Você tem dúvida que, em muitos casos, dependendo da personalidade, ela vai entrar em depressão? Estou cansado de ver isso, gente. Estou cansado de ver isso, eu atendo gente todo dia. Estou cansado de ver gente em depressão porque a vida não anda. Não anda. Entendeu? Eu atendi uma pessoa essa semana, estava desesperado, chorando sem parar. Entrou na igreja, não parava de chorar, fui conversar com a pessoa. A pessoa não cresceu, não evoluiu profissionalmente, não evoluiu financeiramente. Aí, olha que desgraça, olha que destruição. Aí começa, né? O cara tem que trabalhar de dia, tem que trabalhar de noite, a esposa tem que trabalhar de dia, a esposa tem que trabalhar de noite, porque não venceu, não cresceu, não se preocupou em evoluir. E aí o resultado financeiro não é o suficiente, então tem que dobrar turno. Aí nessa de dobrar turno, a esposa conhece uma pessoa, se relaciona com a pessoa, o casamento foi embora, tem filho, agora estão brigando por causa de filho, brigando na justiça por causa de casa. Pessoa desestruturada emocionalmente. E aí me diga você se é importante ou não é o crescimento. Me diga você se é importante ou se não é a evolução. Amém? Uma pessoa que não cresce, ela vai se tornar frustrada. Uma pessoa que não cresce, ela vai se amargurar. Uma pessoa que não cresce vai se tornar crítica. Uma pessoa que não cresce, dependendo da personalidade, ela corre de se tornar depressiva. Então, eu estou sim falando de libertação. Eu estou sim falando de libertação. E uma das maiores libertações que uma pessoa pode sofrer, pode viver. Amém? Amém, pessoal? Sabe, nós não podemos viver igual Tomé, né? Esperando alguma coisa acontecer para a gente crer. Nós não podemos viver dessa forma. Nós temos que ser aqueles que vão adiante. José foi grande antes de se tornar o segundo maior nome do Egito. Ele já era grande. Ele era grande internamente, ele era grande espiritualmente, ele cresceu antes. E só foi possível ele ocupar aquele lugar porque ele cresceu, porque ele evoluiu. Davi já era rei antes de ocupar o trono. Ele já era visto como rei, ele já era conhecido como rei.
Ele já ocupava aquele lugar antes mesmo de estar lá. Internamente, ele já ocupava aquele lugar. Nas suas conquistas diárias, ele já ocupava aquele lugar. Olha que coisa linda. Josué já havia possuído a terra prometida dentro dele antes de entrar nela, antes de pisar nela. Tanto é que quando aqueles 10 espias, infamaram a terra, falaram mal da terra, ele dizia: escuta, cala a boca, fica quieto. Se tão somente Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa terra, Ele vai nos colocar nela. E esses gigantes que vocês estão vendo aí, Deus retirou deles o seu amparo, eles são o nosso pão. É através deles que nós vamos crescer, é vencendo esse povo que nós vamos tomar posse da terra. Eles são o ponto de partida para as nossas conquistas, para as nossas maiores realizações. Então para com isso. Que visão é essa? Que mentalidade é essa? Que cabeça é essa? Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Josué 1:2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué estava ali, talvez sem saber ainda muito bem o que seria, como seria, porque o líder era Moisés, agora Moisés estava morto, o Senhor vem, Deus vem e diz a ele: meu servo Moisés é morto. Quer dizer, esse ciclo acabou, esse ciclo fechou, a era Moisés terminou, agora levanta-te agora e passa o Jordão, você e esse povo, e vai tomar posse da terra que eu estou para dar aos israelitas. Levante e vai possuir a terra. Levante e vai possuir aquilo que eu tenho dado a vocês. Sabe, às vezes é exatamente o que precisa acontecer conosco. Muitas vezes nós precisamos sair desse lugar de passividade, desse lugar de inércia, nos levantarmos e seguirmos para tomar posse daquilo que Deus tem conosco. Seguirmos para esse novo templo, para esse novo ciclo. Amém, pessoal? Às vezes nós precisamos parar e entender que algumas fases passaram, terminaram. Não adianta eu querer viver naquilo, aquilo já passou. Tem fases da vida que já terminaram. Tem fases que já passaram, tem etapas que já passaram. Deus já concluiu com aquilo, Ele já terminou com aquilo. E não adianta eu querer viver naquilo, eu preciso me levantar e seguir. Preciso me levantar e avançar. E às vezes é internamente, é um ciclo interno que terminou, que Deus está colocando um ponto final de inércia, de passividade, de medo, de insegurança, de covardia. Às vezes é um ciclo externo que já terminou, é um lugar, são pessoas. Às vezes eu não sei, cada um precisa entender na sua vida para onde Deus está te levando e o que Ele está terminando. Nós precisamos entender as fases, os ciclos, os momentos. Porque você não vai conseguir levar tudo com você. É verdade ou não é? Na vida não dá para levar tudo com a gente. Tem coisas que você vai ter que ir deixando ao longo do caminho para poder viver coisas novas. Tem coisa que você vai ter que ir deixando, você vai ter que ir soltando para poder viver o novo de Deus. Para poder desfrutar do novo de Deus. Então, com seus olhos fechados, por favor, o que você tem que soltar? O que é que está na hora de você soltar, está na hora de deixar, está na hora de largar, para poder viver esse novo. Sabe, nós precisamos fazer valer a pena a vida que nós recebemos. Nós precisamos fazer valer a pena o tempo que Deus nos deu. Nós precisamos fazer valer a pena. Bispo, mas é muita pressão. Querido, pressão sempre vai existir. Sempre. A pressão, ela vai mudar o ambiente. A pressão pode mexer com as tuas emoções. A pressão pode mexer com o teu humor. Mas a pressão não pode mudar a tua fé. Ela não pode mudar aquilo que você acredita. Você não é guiado por sentimentos. Você não é guiado por pressão. Você não é guiado por emoção. Você é guiado por Deus. Você é guiado pela fé. Às vezes a pressão vem mesmo. Tudo que há de mais precioso
na terra, de mais valoroso na terra, você já prestou atenção que é formado sob pressão? O ouro é formado sob pressão, petróleo é formado sob pressão, diamante é formado sob pressão, tudo que é precioso, tudo que tem valor na terra é formado sob pressão. As maiores lideranças que existem, elas não chegaram lá do nada, elas cresceram sob pressão, elas evoluíram sob pressão, aprendendo a lidar com pressão, vencer problemas sob pressão. É desafio, são os desafios da vida. Conosco vai ser diferente? Não. Então, o que você tem que deixar? Toma uma decisão dentro de você. Não, eu tô deixando esse lugar de inércia, eu estou deixando esse lugar de passividade, eu estou deixando esse lugar de medo, eu estou deixando esse lugar de insegurança, eu estou deixando esse lugar de covardia, eu estou deixando esse lugar de preocupação, de precipitação, eu estou deixando esse lugar, em nome de Jesus, de insegurança, eu estou deixando tudo isso, em nome de Jesus, eu decido avançar para as coisas maiores que Deus tem comigo, eu decido avançar para as coisas maiores que Deus tem para a minha vida, eu decido avançar para aquilo que Ele tem colocado no meu coração, para os sonhos, para os projetos que Ele tem colocado no meu coração, em nome de Jesus. Eu não vou permitir que uma emoção qualquer, que um sentimento qualquer, eu não vou permitir que uma situação qualquer que se levantou me impeça de avançar, me impeça de crescer, me impeça de frutificar. Não, eu estou me posicionando, em nome do Senhor Jesus. Nada vai me parar, os problemas não vão me parar, o diabo não vai me parar, os levantes não vão me parar, as situações contrárias, negativas não vão me parar, não, nada vai me parar, em nome do Senhor Jesus. Eu decido evoluir, eu decido avançar, eu decido viver o novo de Deus, eu decido crescer, eu decido, em nome do Senhor Jesus, eu decido ser uma pessoa decidida, uma pessoa poderosa, eu decido ser uma pessoa que acredita, eu decido ser alguém que avança, eu decido ser alguém que progride, eu decido ser aquele que vai marcar história, eu decido ser aquele que vai influenciar pessoas, que vai influenciar lugares, que vai mudar situações, que vai mudar ambientes, que vai mudar resultados. Decida isso dentro de você. Você não vai mais permitir que o ambiente mude você, você vai mudar o ambiente. Você não vai mais permitir que pessoas mudem você, você vai mudar pessoas, vai influenciar pessoas, em nome de Jesus, com o teu exemplo, com o teu crescimento, em nome de Jesus. Decida, você não vai mais permitir que o diabo mude a tua condição, não, você vai mudar a sua condição pela fé, a sua realidade pela fé, a sua história pela fé, em nome de Jesus. Isso, tome decisões aí agora. É manhã de decisão, em nome de Jesus, é manhã de decisão. Deus te trouxe aqui porque Ele quer de muitas decisões. Deus colocou você aí hoje nessa transmissão para ouvir essa reunião, porque Ele quer fazer na tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer trazer resultados para você que você ainda não viveu. Ele quer mudar a tua condição, mas Ele está esperando uma decisão. Deus quer materializar sonhos, Deus quer materializar projetos, Deus quer, em nome de Jesus. Então se posicione em fé, se posicione em fé, em nome de Jesus. Isso, se levante com força, se levante espiritualmente, em nome de Jesus. Você se sente fraco, fortaleça-se no Senhor e na força do teu poder. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. É assim que nós vamos avançar, nos fortalecendo em Deus, crescendo em Deus, evoluindo em Deus. É assim, é acreditando, é seguindo em frente, é perseverando, é lutando as nossas batalhas, é travando as nossas guerras, é tomando posse do sobrenatural, que nós vamos avançar em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes você não vai ver, como a Bíblia diz, você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas o vale vai se encher de água. Às vezes você não está vendo nada, às vezes parece que nada é favorável, às vezes parece que tudo está caminhando contra você, mas creia, você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas o vale vai se encher de água, o resultado vai acontecer. Oh,
aleluia. Santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, eu oro pela tua igreja, oh meu Deus, eu oro pelo teu povo, eu oro por essas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, levanta o teu povo com poder, levanta a tua igreja com poder, levanta essa pessoa, meu Deus, cura destinos aqui hoje, oh meu Deus, muda histórias aqui hoje, muda realidades aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, Senhor, eu peço, reveste o teu povo de força, reveste essa pessoa de unção, reveste essa pessoa de poder, oh meu Deus, a força para romper, a força para avançar, a força para crescer, a força para ir além, a força para fazer a diferença. Reveste ela de força, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seja tomado por essa força, em nome de Jesus, seja tomado por essa força, seja tomado pelo Espírito de fortaleza, em nome de Jesus, seja tomado pelo Espírito de fortaleza, e se levante para viver o novo, se levante para viver o sobrenatural, se levante, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor, levanta o teu povo, fortalece o teu povo, oh meu Deus, fortalece essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, meu Deus, nós cremos no sobrenatural, nós cremos no impossível, Senhor, nós cremos, meu Deus, nós cremos. Senhor, faz uma grande obra aqui hoje. Senhor, faz uma grande obra aqui hoje. Cura os enfermos, liberta os cativos. Meu Deus, liberta das prisões. Liberta, Senhor. Liberta das prisões. Liberta, meu Deus, das cadeias. Liberta, Senhor. Talvez, meu Deus, muitos até hoje viveram aprisionados a uma série de situações. Aprisionados, meu Deus, acorrentados a pessoas, a lugares, a situações. Há um tempo que o Senhor já findou, há um ciclo que o Senhor já fechou. Talvez muitos, Senhor, até hoje estavam presos a sentimentos, a pensamentos, a emoções que escravizaram, Senhor. Mas eu oro por essa libertação. Meu Deus, que uma grande libertação aconteça aqui hoje. Que uma grande libertação aconteça aqui hoje, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Faz a obra, Espírito Santo. Faz a obra. Faz a obra. Em nome de Jesus, seja fortalecido. Receba força. Receba coragem. Receba unção. Receba poder. Receba autoridade. Em nome do Senhor Jesus, a autoridade para romper, a força, a unção para crescer, para avançar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu coloco um fim. Adore a Ele, diga isso. Pronto, pois sei que tens para mim um tempo de avanço. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. Isso é fé. Declare. Eu vou cantar antes de ver o impossível Deus irá fazer. Seu nome Seu nome é Jeová Jireh. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Diga, eu vou cantar antes de ver o impossível Deus irá fazer. O seu nome é Jeová Jireh. Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Eu vou seguindo, eu vou subindo. E o meu Deus irá. Creia nisso, Ele vai. Caminho abrindo, eu vou lutar, vou perseverar. Esse é o tempo. É o tempo de adorar. Querido, não tem outro tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Esse é o dia. Esse é o dia que o Senhor preparou. Esse é o dia que se chama hoje. Vou perseverar. Esse é o tempo de adorar. Eu vou cantar
Seu nome é Jeová Jireh, e tudo é possível àquele que crê. Eu vou cantar antes de ver, eu vou, o impossível Deus irá fazer. Seu nome é. Seu nome é Jeová Jireh, Tudo. e tudo é possível àquele que crê. Eu vou cantar antes de Isso. ver. Decida cantar antes de ver. O impossível Decida Deus celebrar irá fazer. antes de ver. O Decida seu tomar nome posse antes de é ver. Jeová Jireh. Isso é fé. Isso é E fé. tudo é possível. Erga suas mãos, por favor. Eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus, você seja revestido de força, de unção, de poder, de autoridade. Você saia daqui hoje para romper com os velhos ciclos, romper com o velho tempo e seguir para o novo tempo, nova fase, novo ciclo, nova etapa, novos resultados, tudo novo. Em nome de Jesus, diga comigo: eu creio. Diga: eu recebo, eu tomo posse. Diga: assim será na minha vida, em nome de Jesus. Amém